Dia! Tudo bem com vocês, gente? Prazer em reencontrá-los. Vânia Araújo aqui, psicóloga e trainer em desenvolvimento humano, falando um pouquinho com vocês aqui. Vou estar sempre agora, toda semana, ou quinzenalmente, ou mensalmente, mas pelo menos um pouco mais ativa aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho de autoconhecimento, para a gente falar um pouquinho. De como a gente evoluir na nossa trajetória, tá? E hoje eu vou falar para vocês sobre a importância da autoliderança. Bom, quando a gente pensa em autoliderança, né? Qualquer coisa que a gente fala, gente, que é relacionada à palavra auto na frente, né? O que ela quer dizer? Auto quer dizer com a gente mesmo, cuidando da gente mesmo, alguma coisa relacionada a nós mesmos, né? Por exemplo, autoestima, autocuidado, é olhar para a gente mesmo, é olhar para o que está nos faltando ou olhar então para o que está em excesso e a gente precisa dar uma lapidada. A gente precisa realmente tomar esse cuidado. E hoje eu vou falar para vocês de autoliderança. O que é ser autolíder? O que é se autoliderar? Quando a gente fala de processo de autoliderança, a gente está falando sim de colocar os limites, de nos conhecer, de entender o que nós gostamos, o que nós não gostamos e liderar os nossos processos. Entender que a gente não consegue avançar em qualquer posição que a gente queira assumir na vida, seja só ela se dedicar aos afazeres somente pessoais, domésticos, só maternidade, por exemplo, ou não, você queira realmente focar em evoluir cada vez mais na sua produção, na sua carreira profissional, né, no seu negócio, nós também precisamos aprender a nos autoliderar, a liderar os nossos processos internos, nossos processos externos, que diz respeito também às pessoas que convivem com a gente, pouco ou muito. Então, isso é realmente a gente estar olhando para o nosso processo, olhando para as nossas limitações, olhando para os nossos pontos fortes que também podem vir em excesso, que acabam também prejudicando a nossa trajetória e autoliderar esse processo, ou seja, eu comandar como eu quero que isso aconteça, como eu quero que isso vá, como que eu quero que vá a velocidade do meu processo de autoliderança. Quando a gente fala, principalmente, se eu quero assumir uma posição de liderança ou quando automaticamente eu acabo assumindo uma posição de liderança dentro da empresa, ou porque eu sou a pessoa mais antiga na empresa, ou porque eu caí de paraquedas, ou porque realmente era para ser uma outra pessoa e acabou sendo comigo essa posição de liderança. Quando a gente tem esse foco, principalmente, ainda mais a gente precisa saber se autoliderar. Porque se a gente não sabe, gente, autoliderar, liderar os nossos processos internos e externos, acompanhar as nossas limitações e ir lapidando pouco a pouco, dia após dia, os nossos processos, a gente não consegue liderar bem. E quando a gente fala em liderar, a gente fala não só assumir nessas situações que eu falei de empresa para vocês, mas a gente não consegue liderar a nossa casa, a gente não consegue liderar a nossa família, a gente não consegue liderar as amizades e os ambientes que a gente quer próximo da gente. Por quê? Porque a gente não consegue nem olhar para a gente internamente. A gente não consegue nem ver o que tá bom e o que tá ruim. O que eu gosto, o que eu não gosto. Até onde as pessoas podem ou não ir. Né? A gente precisa entender todo esse processo. Então, cada vez mais a gente tem ouvido falar nessa palavra autoliderança, o quanto ela é importante na condução da nossa vida, para que a gente possa assumir resultados maiores. E aí a gente assumir resultados maiores na vida pessoal, a gente assumir resultados maiores profissionalmente, ou no nosso negócio,
ou em qualquer situação que a gente esteja. Cada vez que a gente olha para dentro, a gente floresce para fora, tá? Então, procure a autoliderança, procure se liderar, procure olhar para os seus processos, procure buscar. A gente tem a mania de estudar muito sobre as questões das hard skills. É o que está faltando, o que eu preciso aprimorar, é o idioma, é uma questão técnica, é um Six Sigma, eu preciso fazer um curso de Lean Manufacturing, eu preciso aprender mais sobre a IA, o que eu preciso aprender mais tecnicamente para eu ficar mais robusto. Gente, isso é super importante. E cada vez que a gente precisa aprender, cada vez que a gente está aprendendo, isso é super importante. Não vou desvalorizar a questão de estudar as hard skills. Só que nada adianta evoluir com as hard skills se você não olhar para dentro, se você não se autoliderar. Por que que a gente estuda sobre o que é técnico, mas a gente pouco se aprofunda no ser humano? A gente pouco se aprofunda na gente mesmo, na busca do autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver relações melhores, para que a gente possa desenvolver trabalhos melhores, para que a gente possa realmente trabalhar melhor em equipe, para que a gente possa chegar aos resultados que a gente nunca chegou anteriormente. Né? Então, é preciso a gente olhar para esse processo de autoliderança, é preciso a gente conhecer um pouquinho mais da gente, é preciso a gente investir também na nossa saúde mental, para que a gente consiga realmente assumir lugares nunca antes assumidos. A posição e posições que eu quero estar na minha vida pessoal que nunca antes eu conquistei. Porque a gente precisa começar por dentro para que a gente consiga chegar aonde a gente gostaria de chegar. Se a gente está olhando só para hard skills, se a gente está olhando só para se desenvolver tecnicamente, se a gente está olhando só para o que eu tenho feito em evolução, em robustez na minha carreira ou na minha vida pessoal, mas só na parte técnica da coisa, eu sinto em te informar, isso não vai dar certo. Por quê? Vai chegar um momento que você não vai se sustentar. Vai chegar um momento que você não vai conseguir ficar de pé. Por quê? Porque a sua base, o desenvolvimento da sua autoliderança, ela nunca foi trabalhada. Ou ela foi trabalhada pela metade. Então, a gente realmente precisa olhar para isso de forma profunda, de forma eficaz, de forma realmente dedicada. Sei que muitas vezes o processo é doloroso, que muitas vezes a gente descobre coisas pelo caminho que a gente não gostaria de descobrir, que a gente muitas vezes não está preparado para desenvolver um tantão de coisas internas. Mas, gente, a gente precisa começar. De alguma forma a gente precisa começar. A gente precisa autoliderar os nossos processos. Então vai aos pouquinhos, vai pelo lado que dói menos, vai com um profissional que vai te dar mais acolhimento, ou então vai buscar outra forma de ajuda. Mas assim, o importante é você olhar para você. E isso é o mais importante de tudo, porque nenhum resultado se sustenta se você não olhar para dentro primeiro, tá bom? Bom, gente, tô muito feliz de poder estar retomando aqui o canal com vocês, né? Me sigam, curtam, compartilhem e vamos trocando as informações. Coloquem os comentários, me chamem para a gente poder ir trocando informações e façam sugestões também dos temas que vocês gostariam que a gente falasse por aqui, tá? Nem sempre eu vou falar de coisas profissionais e nem sempre só de coisas pessoais de autoconhecimento, tá? A gente pode falar do que for relevante para você, tá? Do que for importante para você. Então, me chama aí que eu tô à disposição, tá bom? Curta, compartilhe e faça disseminar esse canal, tá bom? Aqui é a Vânia Araújo, deixando um grande beijo para você e uma excelente semana. Beijo, gente. Fica com Deus.